Não é possível desenvolver caráter com paz e tranquilidade. É apenas por meio de experiências desafiadoras e sofridas que a alma se fortalece, a visão se apura, a ambição se inspira e o sucesso é alcançado. Helen Keller. Quando desenvolveu seu superpoder, Sarah Maria Hasban não conhecia ninguém parecido com ela, até que encontrou por acaso uma comunidade inteira de desconhecidos que a fizeram se sentir menos sozinha. Em 2018, começou a viajar pelo mundo para encontrá-los. A princípio, eles pareciam ter pouco em comum, vinham de países diferentes e tinham os mais variados empregos, mas se uniram em torno de uma missão tão incomum quanto a habilidade deles. À medida que conhecia sua nova comunidade, Sarah Maria se apresentava como uma empresária da Califórnia, usando um idioma que combinasse com o ambiente. Em Bratislava, ela dava oi em eslovaco. Ahoj volan sa Sarah Maria. Em Fukuoka, falava em japonês. Konnichiwa, watashi no namai wa Sarah Maria desu. Quando ficou retida na China durante a pandemia, trabalhou como voluntária para a comunidade de surdos em Pequim e cumprimentava as pessoas da linguagem chinesa de sinais. Por mais incrível que pareça, a habilidade de Sarah Maria com línguas estrangeiras ia muito além de apresentações básicas. Numa viagem, ela fez amizade com um engenheiro irlandês chamado Ben Lewis. Conversaram durante 1 hora em mandarim, espanhol, francês e inglês, além de usarem a linguagem americana de sinais. Sarah Maria e Ben são poliglotas, pessoas que conseguem se expressar e pensar em muitos idiomas. Ela fala 5 línguas com fluência e se vira em outras 4. Ele domina 6 idiomas e em outros 4 tem proficiência intermediária. Quando seus caminhos se cruzam no encontro anual de poliglotas, se querem ir além das 5 línguas que compartilham, não precisam ir muito longe. Sarah Maria geralmente tem facilidade para encontrar alguém com quem bater papo em coreano ou indonésio e que a ajude a treinar suas noções básicas de cantonês, malaio ou tailandês. Ela tem mais dificuldade para encontrar alguém que entenda a linguagem nicaragüense de sinais. É apenas uma questão de tempo até Ben encontrar um colega para conversar em alemão, irlandês, esperanto, holandês, italiano, português e sim, Klingon. O mais impressionante sobre esses poliglotas não é apenas quanto eles sabem, é a rapidez com que aprendem. Em menos de uma década, Sarah Maria aprendeu 6 idiomas do zero. Enquanto isso, Ben precisou de apenas 2 meses morando na República Tcheca para aprender tcheco intermediário, 3 meses na Hungria para conseguir conversar em húngaro, mais 3 meses para aprender árabe e egípcio, enquanto morava no Brasil, e 5 meses na China para se comunicar em nível intermediário e passar 1 hora inteira conversando só em mandarim. Sempre enxerguei os poliglotas como aberrações da natureza. Eles nascem com uma habilidade extraordinária que se manifesta quando tem a chance de absorver uma nova língua estrangeira. Um dos meus colegas de quarto na época da faculdade fazia parte desse grupo seleto. Ele falava 6 idiomas e costumava usar suas habilidades linguísticas para inventar novas expressões. A minha favorita serve para quando alguém deixa um monte de bagagens para você carregar sozinho. Pare de me malar, ele me disse uma vez. Eu ficava fascinado com sua rapidez para dominar novos idiomas e com a fluidez com que alternava entre eles. Quando deparei com Sarah Maria e Ben, achei que deviam funcionar do mesmo jeito. Eu estava redondamente enganado. Na juventude, Ben acreditava que não tinha capacidade nem sequer de se tornar bilíngue. Na escola, estudara irlandês por 11 anos e alemão por 5, mas não conseguia conversar em nenhum dos 2 idiomas. Após a faculdade, ele se mudou para a Espanha, mas 6 meses depois, ainda não conseguia se comunicar em espanhol. Aos 21 anos, o inglês permanecia sendo o único idioma em que era fluente, e ele estava a ponto de desistir. Eu dizia a mim mesmo que não tinha nascido com o gene da linguagem. Sarah Maria também teve um começo difícil. Mesmo estudando espanhol por 6 anos, ela permanecia monolíngue. Estava certa de que tinha perdido a época certa para aprender idiomas. Apesar de seu pai ser de El Salvador, ela não foi muito exposta ao espanhol no começo da vida porque ele falava inglês muito bem. Inglês era a língua que falávamos em casa. Quando comecei a aprender espanhol no ensino médio, fiquei chocado com a minha dificuldade. Eu imaginava que seria um dos idiomas mais fáceis de um anglófono aprender, mas achei muito difícil. Até meus professores se frustravam comigo. Toda hora alguém se dirigia a mim em espanhol e eu ficava arrasada por não conseguir responder. Por que eu não conseguia aprender aquele idioma quando tanta gente ao meu redor parecia aprender outras línguas com tanta facilidade? Após anos pedindo ao pai que a ajudasse com os deveres de casa, ele gentilmente disse que ela nunca aprenderia espanhol, mas que isso não seria um problema. Afinal, ela não precisava daquele idioma nos Estados Unidos. Era melhor seguir em frente e se dedicar a algum talento que ela realmente tivesse. Muitas pessoas querem aprender um novo idioma, mas imaginam que o trajeto até lá será longo demais. Algumas, como Benny, concluem que simplesmente não nasceram para isso. Outras, como Sarah Maria, julgam ter perdido a oportunidade. Se tivessem começado na infância, teriam aprendido. Acontece que, de acordo com uma quantidade cada vez maior de pesquisas, o declínio na taxa de aprendizado de idiomas por volta dos 18 anos não é uma característica da nossa biologia, é um defeito na nossa educação. Poliglotas provam que é possível dominar novos idiomas na vida adulta. Assim que encontrei Sarah Maria e Benny na internet, decidi descobrir tudo sobre seus métodos, porque ambos são aprendizes profissionais. Fiquei surpreso ao saber que, quando finalmente aprenderam seu primeiro idioma estrangeiro, isso não aconteceu porque superaram um bloqueio cognitivo, mas porque passaram por cima de um obstáculo motivacional. Eles se tornaram confortáveis com o desconforto. Tornar-se adepto do desconforto pode revelar o potencial oculto em muitos tipos de aprendizado. Tomar coragem para encarar o incômodo é uma habilidade de caráter, uma forma especialmente importante de determinação. São necessários 3 tipos de coragem: de abandonar os métodos conhecidos, de entrar no ringue antes de se sentir pronto e de cometer mais erros do que outras pessoas fazem tentativas. A melhor forma de acelerar o crescimento é aceitar, buscar e ampliar o desconforto. Veja um diagrama no PDF complementar. Questão de estilo. Existe uma prática comum em escolas que fez com que os alunos evitassem o desconforto. Ela surgiu como uma solução bem intencionada para um problema do sistema educacional americano. Por décadas, escolas foram organizadas como se fossem linhas de montagem. Os alunos eram vistos como peças intercambiáveis na produção em massa de jovens mentes. Apesar de suas especificidades, esses jovens eram obrigados a absorver o mesmo conhecimento por meio de aulas e palestras padronizadas. Na década de 1970, uma nova corrente de pensamento virou o mundo escolar de cabeça para baixo. A ideia principal era que as dificuldades dos alunos surgiam quando o método de ensino não era ajustado ao seu estilo de aprendizagem, ou seja, ao modo cognitivo mais adequado para que pudessem absorver e reter informações. Para compreender novos conceitos, os aprendizes verbais precisariam ler e escrever o conteúdo. Os visuais teriam que vê-lo por meio de imagens, diagramas e gráficos. Os auditivos deveriam escutá-lo em voz alta, e os sinestésicos precisariam vivenciá-lo na prática, com movimentos corporais. A teoria dos estilos de aprendizagem fez um sucesso estrondoso. Pais ficaram empolgadíssimos com o reconhecimento da individualidade dos seus filhos. Professores adoraram ter a liberdade de mudar métodos e personalizar o material. Hoje, estilos de aprendizagem são a base do treinamento pedagógico e da experiência estudantil. Ao redor do mundo, 89% dos professores acreditam que seu estilo de ensino precisa se adequar ao estilo de aprendizagem de cada aluno. Muitos estudantes me disseram que preferem podcasts a livros, porque são aprendizes auditivos. Será que você decidiu ouvir este audiolivro porque se identifica como aprendiz verbal ou auditiva?
Só tem um pequeno problema com os estilos de aprendizagem. Eles são um mito. Quando uma equipe de especialistas conduziu uma revisão extensiva de várias décadas de pesquisa sobre estilos de aprendizagem, encontrou uma assustadora falta de evidências para sustentar a teoria. Em experimentos controlados com aulas específicas e estudos longitudinais ao longo de um semestre, jovens e adultos não tiveram resultados melhores em avaliações quando os professores ou seus hábitos de estudo se alinharam com suas habilidades ou preferências. Não existem provas suficientes que justifiquem incorporar avaliações de estilos de aprendizagem na prática educacional, concluíram os pesquisadores. O contraste entre a imensa popularidade dos estilos de aprendizagem dentro da pedagogia e a ausência de evidências da sua utilidade é impressionante e inquietante. É claro que não queremos voltar ao rígido modelo industrial de educação, mas as pessoas também não deveriam ser confinadas a um estilo de aprendizagem específico. Talvez você continue preferindo um estilo para absorver novos conhecimentos e habilidades, mas o que sabemos agora é que sua preferência não é imutável e que alimentar apenas seus pontos fortes impede você de melhorar seus pontos fracos. A maneira como gostamos de aprender nos deixa confortáveis, mas não necessariamente é a melhor opção. Às vezes temos resultados melhores com um modo que nos causa desconforto, porque precisamos nos esforçar mais. Esta é a primeira forma de coragem, ter a bravura de encarar um incômodo e abrir mão do estilo de estudo preferido. Foi na comédia que encontrei um dos melhores exemplos disso. Quando Steve Martin começou a fazer apresentações de stand-up na década de 1960, ninguém ria das suas piadas. Durante um show, um espectador chegou a se levantar e jogar uma taça de vinho nele. Eu não tinha talento natural, reflete Steve. Seus primeiros críticos concordavam. Um deles escreveu que Steve era o maior erro que as casas de shows já cometeram na história de Los Angeles. Costumamos presumir que grandes artistas desenvolvem seu trabalho ouvindo, assistindo e praticando. Foi isso que Steve fez. Ele ouvia o material de outras pessoas, observava como se comportavam, acrescentava suas próprias histórias e treinava para apresentar a mistura. Apesar de passar horas se preparando, suas apresentações eram sem sal. Certa noite, ele passou 5 minutos sem ouvir uma única risada na plateia. E mais 5 minutos, e mais 5. Enquanto suava no palco, 20 minutos se passaram sem reação do público. Assistir, ouvir e praticar não o estavam ajudando a se desenvolver.